do ponto de vista macroscópico, gás ideal é um gás em uma densidade tão baixa que sua equação de estado pode ser aproximada por aquela PV sobre T igual a uma constante, ou PV igual a uma constante vezes T. A energia do gás ideal só depende da temperatura. Pode ser escrita como função somente da temperatura, né? E aí a gente pode usar isso para resolver esse exercício, né? Processo isotérmico de gás ideal, ó. Processo isotérmico de gás ideal, volume, num processo em que o volume não necessariamente aumenta, né? VI para VF, ele pergunta qual a variação da energia interna, qual o calor, qual o trabalho, né? Nesse processo. A variação da energia interna é zero. Por quê? Porque o processo é isotérmico e não só isso. Porque o gás ideal, a energia interna só depende da temperatura. Então, mesmo que mude o volume, a energia do gás ideal, dependendo apenas da temperatura, a variação da energia interna no isotérmico vai ser zero. E pela primeira lei, você tem calor igual a trabalho, porque a variação da energia interna é zero, né? Calor menos trabalho é igual à variação da energia interna, pela primeira lei, né? Mas como a variação da energia interna é zero, você tem calor igual ao trabalho. Calor que o gás recebe é igual ao trabalho que ele realiza, que é a integral de P dV. E P é nRT sobre V, e T é constante, porque o processo é isotérmico, fica nRT integral de dV sobre V, e, portanto, fica nRT logaritmo, né, de VF sobre VI. O calor que o gás recebe é igual ao trabalho que ele realiza, e é essa expressão. Essa expressão nos diz o seguinte: se o processo isotérmico for expansão, VF é maior do que VI. O logaritmo vai ser positivo e ele recebe calor, realiza trabalho. Quer dizer, ele recebe calor e realiza trabalho. Você tem temperatura constante, mas mesmo assim ele recebe calor. Processo isotérmico. O gás recebe calor, mesmo com temperatura constante, mas ele recebe calor e realiza trabalho. Agora, se for uma compressão isotérmica, VF é menor do que VI. Se VF é menor do que VI, o logaritmo é negativo. E aí você vai ter, né? nRT é positivo, T em Kelvin, né? Se ao invés da expansão isotérmica for compressão isotérmica, Q é negativo, W é negativo. O que quer dizer isso? Que o sistema recebe trabalho, há um trabalho realizado sobre o sistema e ele perde calor. Ao invés de ele receber calor, ele perde, porque você tem Q negativo e W negativo. A energia interna do gás ideal só depende da temperatura para processos diferentes da expansão livre. José Vinícius, vamos distinguir duas coisas, né? Essa pergunta é muito pertinente. A energia interna é uma função, entendeu? Energia interna, função energia interna. É diferente de calor, é diferente de trabalho. Calor e trabalho não são funções, são quantidades que dependem do processo. Mas energia interna é função. Isso aí é fundamental, por isso que eu acho muito importante essa tua pergunta. Energia interna é função. Então, quando você fala assim, qual é a variação da energia interna no processo? A pergunta está correta, mas é redundante, porque assim, como a energia interna é função de quê? Função de estado. A variação da energia interna, Vinícius, a variação da energia interna só vai depender do estado final e do estado inicial. Então não vai importar se o processo foi reversível ou se foi irreversível. Voltando para a pergunta, não vai importar se foi expansão livre ou se foi expansão isotérmica ou se foi outro. Só vai importar o estado inicial e o estado final. Então, quando você fala assim, qual é a variação da energia interna? Você só precisa de duas coisas. Quais são os estados, inicial e final?
Aí o cara diz, estado inicial é esse, o final é esse. Aí você, beleza, bota lá na função energia interna, calcula a energia interna em cada um desses estados e faz a continha. Mesmo independente de quem foi o processo que foi desse estado inicial para esse estado final, tá entendendo? Então, assim, se o sistema foi desse estado inicial para esse estado final por um processo reversível, irreversível, expansão livre, isotérmica, o que for, não importa. Só importa quem é o estado inicial e quem é o estado final. A variação da energia interna vai ser a mesma, independente de quem foi o processo, porque a energia interna é função, entendeu? Agora, calor não. Calor, além de depender do estado inicial e do estado final, calor e trabalho, vai depender também de qual foi o processo que o sistema passou, né? Calor e trabalho depende quem é o estado inicial, quem é o estado final e quem é o processo. Mas energia interna não. A variação da energia interna, independente de quem seja o processo, a energia interna só depende, a variação da energia interna só depende do estado inicial e do estado final. É basicamente isso, né?